Meus amigos, Bolsonaro dessa vez parece que sentiu, viu? Dessa vez Bolsonaro sentiu. Estou aqui olhando uma publicação do Jornal da Cidade Online, com uma foto do Bolsonaro de cabeça baixa, com a mão no rosto, chorando. Vou mostrar aí para vocês aí no print. Isso aí foi um evento que teve, ele ainda estava livre, né? Foi pouco antes dele prender ele, dar prisão domiciliar para ele, e a Michelle fez uma declaração para ele, dizendo que Deus está com ele e tal, e ele se emocionou e chorou. E por que eu estou falando que Bolsonaro sentiu? Porque pela primeira vez, Bolsonaro falou uma coisa que eu tenho certeza que quem segue ele não gostaria de ouvir. Eu vou falar sobre isso, mas antes, vou falar exclusivamente sobre isso nesse vídeo. Mas antes eu quero falar uma coisa para você. Toda vez que eu vejo o Bolsonaro nessa situação, é uma coisa bem automática. Me vem na memória uma cena que é de um filme. E pelo menos uma vez eu lembro de já ter falado aqui. Um camarada, o cara era esse malandrão, né? Ele vivia no Velho Oeste, na época das malandragens, das espertezas. Que de esperteza não tinha nada, né? Era um cara caçado pela justiça. E 3 caçadores de recompensas encontraram esse cara numa cidade abandonada. Eles caminharam, chegaram até o local onde ele estava, tipo um bar, entraram de porta dentro, empurraram a porta, entraram, pegaram ele de sopetão. Eram 3. Houve um tiroteio que a gente não vê mais ou menos assim, não vê o certo que aconteceu, mas houve os estampidos de tiro, pá, e de repente esse homem que estava sendo caçado sai, né, pula pela janela e vai embora. Passado um tempo, lá na frente, esse mesmo homem que estava sendo caçado está dentro de uma banheira muito tempo depois, e esse homem, sobrevivente dessa cena que eu mostrei para vocês, apareceu. Ele atirava com o braço direito e teve que aprender a atirar com o braço esquerdo, porque o direito ficou inutilizado. Ele entrou sorrateiramente no ambiente, aonde esse que estava sendo caçado, esse bandido que estava sendo caçado, estava dentro de uma banheira. Diante dele, quando ele chegou na porta, sorrateiramente, o cara estava dentro da banheira. E esse caçador de recompensa, ao invés de fazer o serviço, falou o seguinte: por causa de você eu perdi 2 amigos ou 2 irmãos, um negócio assim. Tive que aprender a atirar com o braço esquerdo, porque o direito ficou inutilizado, e agora eu encontrei você e vou dar fim de você. Antes dele apertar o gatilho, o cara dentro da banheira, dentro d'água, deu um tiro, um único tiro, e matou o caçador de recompensa. Mas antes de finalizar a cena ele disse: quando tiver que atirar, atire e não fale. Deu para entender a situação? Muito bem, voltando aqui para a situação do Bolsonaro, para quem sabe ler um pingo é letra, eu estou querendo dizer o seguinte, através dessa cena que é de cena de um filme dos anos 60, chamado O Bom, o Mal e o Feio. A primeira cena que eu falei, dos 3 que entraram num bar caçando o cara, é a primeira cena do filme. 3 homens em conflito. Gente, tem coisas que a gente não tem que falar. Uma vez na igreja, uma irmã falou assim: eu não falo mais nada da minha vida para ninguém, os planos de Deus para minha vida, porque tudo que a gente fala para os outros dá errado, é por inveja, é por isso, por aquilo. Tem gente até que você diz que vai abrir um comércio, o cara já tinha um plano de abrir alguma coisa, quando você dá ideia para ele, ele vai, se bobear, ele passa na tua frente e abre primeiro que você. Bom, isso aí é um fato, gente. Tem coisas que a gente não tem que falar. Se dá para fazer, vai lá e faz. Planeja tudo, vai lá e faz. Vocês estão entendendo? Hoje eu tenho certeza absoluta, eu já falei antes, mas hoje mais do que nunca, Bolsonaro não tinha noção, quando ele falava que chamava ministro de canalha, que acabou, ele não tinha noção de quem ele estava mexendo com a vara curta. Não tinha noção. Ele deveria se articular mais dentro do sistema. E quando eu falo se articular, não é
pagar, não é se corromper, porque uma vez se corrompeu, uma vez está corrompido, acabou. Nunca mais ele sai do sistema. É, no mínimo, não falar tanto como ele falou. Não cutucar a onça com a vara curta tanto quanto ele cutucou. Sem ter uma certeza de que estava com o poder de fato na mão. Os caras estão com o poder na mão. Estão fazendo o que estão fazendo, né? Passando até por cima da segundo especialista, não sou eu, advogados e juristas, eu sempre falo isso aqui, né? Diante de tanta gente que entende e fala, isso é um problema deles. Agora, uma coisa a gente não pode negar, os caras estão com o poder na mão. Olha, Forças Armadas está com eles. A justiça em peso está com ele. Eu estava olhando ontem um cronograma sobre juristas, né? Tribunal de Justiça, tudo, gente, ministros, juízes, tudo, a maioria foi o Lula que colocou, ou seja, são comunistas. Nós chegamos numa situação crítica. Eu lembro quando o Bolsonaro falou o seguinte: eu não posso errar. Essa é a única chance que nós temos de derrotar o comunismo. Porque nesse caso, ele já sabia que os caras estavam avançados. Muito bem. Dito isso, ontem o Gustavo Gaia, não só o Gaia, como vários parlamentares, mandaram, né, mensagem de apoio ao Bolsonaro. Essa introdução que eu estou dando para vocês aqui é porque são fatos, eu não posso negar de falar. Mas isso não quer dizer que eu vou condená-lo, que eu estou condenando. Não, eu estou aqui na luta. Agora é que é cansativo. Tem coisa, gente, que quando você faz, para você consertar é complicado, sabe? Foi com a televisão, eu vou fechar a Globo, se não tiver tudo, não fale. Você tem certeza que vai fazer isso? Você tem certeza que tem condições de você fazer isso, que um ministro daquele não vai derrubar? Você tem certeza? Não, então não fale. Não fale. Não cutuque mais. Resumindo, ele está desesperado, né? Dentro de casa, quer dizer, não vou dizer, não sei se a palavra certa é desesperado. Tá lá, coitado. Helicóptero toda hora. Ele olha para fora assim, carro da polícia de tudo quanto é jeito, gente apaisando que ele não sabe se é policial, civil, se é federal apaisando. Tá cercado o Bolsonaro. E aquilo bate uma tristeza na pessoa. Independente disso, né? Eles não colocaram o agente dentro da casa dele. Mas a situação dele é essa. É para infernizar mesmo, para derrubar o cara. E ontem ele recebeu a visita de um amigo, né, militar. Eu vou ler a matéria aqui para vocês. E ele falou uma coisa que muita gente ficou triste com isso. Tanto que muitos parlamentares, Bolsonaro, tenha fé em Deus, estamos com você. E de fato está, né? Mas o problema, gente, o cara para ser um presidente da República, já que se ele pensa em voltar, que eu não sei, né? Nosso destino a Deus pertence. Para Deus tudo é possível, né? O caminhar das coisas que a gente está vendo. Agora, mesmo que Bolsonaro vai voltar, vai concorrer, o cara tem que estar forte, psicologicamente, de saúde mental e de corpo, de alma, sabe? Poder andar, porque vão bater nele, vão continuar batendo, não tenha dúvida. Ainda mais agora, depois desse negócio da Lei Magnitsky, vão acusar ele os 4 anos de que o Brasil isso e aquilo, enfim, né? Não vai ser fácil. Então ele tem que estar forte, em todos os sentidos. E não é o que a gente vê. Não é o que a gente vê. Gente, o cara que rasgou o bucho de fora a fora, já fez não sei quantas cirurgias, rasgou o cara de tudo quanto é jeito. Vamos ser sinceros, por mais forte que o cara seja, você acha que o cara é o mesmo? Não é. Não é. Muito bem, vamos lá. Aqui está do Jornal Cidade Online. Bolsonaro recebe visita de grande amigo e não consegue conter as lágrimas ao desabafar. Minha vida já acabou. Olha, duro, viu? O ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar desde 4 de agosto, sob vigilância integral, recebeu nesta semana a visita do vice-prefeito de São Paulo, Coronel Ricardo Melo Araújo, do PL. A reunião, que durou cerca de 4 horas conversando com ele, tentando levantar o astral dele, foi marcada por momentos de emoção ao relembrar sua trajetória do Exército até a presidência da República e mencionar a perspectiva de condenação pelo STF. Bolsonaro declarou:
minha vida acabou. O Melo Araújo, né, afirmou que ao encontro com o objetivo de animar o ex-presidente, disse, abre aspas, na minha carreira visitei policiais que acabaram presos em ocorrências por trocar tiros e depois foram absolvidos. Eu sei o que é isso, o que a pessoa que está presa passa, fecha aspas. Em seguida ele disse, quando fui visitá-lo, fui para deixá-lo animado. Cheguei, abracei, sentamos e ficamos das 14 horas às 18 horas conversando. Bolsonaro começou a contar a história da vida dele, do exército até a presidência. E eu jogando ele para cima, disse que a prisão domiciliar é mais uma que ele vai superar, assim como a facada e um acidente em salto de paraquedas. Ele é ousado, não para. Em seguida, o Bolsonaro, nessa conversa, disse para ele, amigo, abre aspas, eu estou com 70 anos, a minha vida já acabou, fecha aspas. A forma que ele falou, o tom, a forma que ele falou, a gente nunca sabe, né? Mas essa é a realidade. E isso aqui é uma coisa muito preocupante. Muito preocupante. Primeiro que a situação do Bolsonaro realmente não é nada fácil, né? De saúde e tal. Então é muito importante, outro dia mesmo no outro vídeo eu falei que é importante a pessoa estar bem de saúde, com fé, determinado, porque você consegue vencer várias barreiras. Inclusive o próprio jeito dele falar aqui, né? As palavras dele, isso aí não ajuda em nada a recuperação da saúde dele, que a gente sabe que o Bolsonaro tem esse problema dele, ele cita também que o tempo inteiro dando soluço, ele tem esse quadro. Enfim, vamos ser sinceros, os caras não mataram ele com a facada, mas estão matando aos poucos. O diabo é sujo, e muito sujo. Por isso eu vou terminar o vídeo dizendo para vocês, quando tiver que atirar, atire e não fale. Vocês estão entendendo? O STF já soltou uma nota dizendo que está tudo pronto para a prisão do Bolsonaro. E já disse, ele não vai para nenhum quartel, para não ter aglomeração, para as pessoas não ficarem lá perturbando e tal. Eu não sei se o general Máximo lá, né, que falou que não quer, não bate esse cara aqui não. Que a gente sabe que o comando agora está todo canhota. Não quero esse cara aqui não. Não quero ninguém perturbando aqui não. Né? Aí já decidiram que ou ele vai para Papuda, é um presídio muito perigoso, com superlotação, muito perigoso mesmo, principalmente para o Bolsonaro, ou ele vai para a Polícia Federal. Seja lá onde ele for, é uma interrogação sobre o destino do Bolsonaro. Vocês estão entendendo? Sobre a integridade do Bolsonaro. É uma interrogação. Enfim, tudo isso não preocupa? O cara fica com a cabeça em parafuso, né? Ele vai ser preso? Não sabemos ainda. Tudo indica que sim. Vai ficar muito tempo? Também não sabemos. O que vai acontecer? Se ele ficar que seja um mês, um ano lá, será que ele vai se manter vivo lá dentro? Tudo é uma interrogação. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.